Um problema de falta de visão em relação à questão da habitação pública em Portugal tem sido indicada pelo Chega e constantemente nós alertamos para a situação de quer o Governo, quer as próprias câmaras municipais não saberem gerir o parque habitacional e basta vermos a quantidade elevada de valores em dívida na habitação municipal. Todos sabemos que a habitação municipal, por exemplo, em Loures, existem rendas mensais a rondar os 9 euros. E mesmo assim, existem milhares de euros em atraso e no caso concreto de Loures, a dívida da habitação municipal já rondou os 18 milhões de euros. Neste momento está acima dos 14 milhões de euros e não obstante o facto do Presidente da Câmara dizer que recuperou e que neste momento só existem 18% de incumpridores, a realidade não é bem assim e isto é da forma como passamos a informação. De facto, este Executivo, quando pegou na Câmara, estava a taxa de incumprimento acima dos 50% e depois das pessoas terem sido notificadas, existe uma intenção de negociar e de pagar em prestações o que está para trás com a renda atual. Ora, isso não faz com que o dinheiro já esteja na Câmara Municipal, isso determina que a dívida continue, de facto, temos perdoado tempos atrás de tempos, anos após anos, perdoamos sempre este comportamento, tendo em consideração que estamos a falar de rendas baixas e mais, que para mim é o pior, porque nunca separaram aqueles que não pagam, porque não podem, daqueles que não pagam, porque não querem. E trataram todos por igual, sem fazer as coisas com o princípio de equidade, ao invés de tratar com o princípio de igualdade nesta questão. Mas o que acontece é que a habitação municipal, não só a questão das dívidas é pertinente, como a questão das ilegalidades que se passam com as casas, nomeadamente o facto de terem existido muitas casas ocupadas ilegalmente, outras casas onde existe subarrendamento, ou seja, onde as pessoas que têm o contrato com a Câmara não habitam lá e fazem subarrendamento dessas casas. Outros há, inclusive, que não vivem em Portugal e que utilizam as casas da Câmara para, quando vêm a Portugal, ter um sítio para ficar. Parece-vos descabido. Ora, agora entramos numa nova retórica desta gestão do parque habitacional. E, apesar do Governo colocar como uma das prioridades e um dos vetores de prioridade no programa de Governo o mais habitação pública, quando não conseguem gerir o que está e fazem com que todos andemos a pagar para a habitação pública, e atenção, eu não sou contra a habitação pública, sou a favor que exista o mínimo possível para satisfazer as necessidades de pessoas mais velhas, pessoas acamadas que não têm forma de entrar no mercado de trabalho, ou mesmo para situações temporárias de pessoas que a determinada altura, em determinado período da sua vida, vivem uma dificuldade que não conseguem entrar no mercado de arrendamento, que estão em situação do limiar da pobreza e que a ação social, quer da Câmara, quer da Segurança Social, deve acompanhar de imediato ao ponto de conseguir entender se a única forma das pessoas não viverem como sem-abrigo é de facto estarem nestas habitações municipais de forma temporária e depois a ação social da Câmara e a Segurança Social devem colocar novamente as pessoas no mercado de trabalho, aquelas que têm condições para trabalhar. Mas como se isto não chegasse, ficámos agora a saber que na Câmara Municipal de Lisboa 127 casas que tinham sido ocupadas ilegalmente. O que é que Carlos Moedas e o seu executivo decidiram fazer? Decidiram fazer aquilo que é uma prática já alargada na área metropolitana de Lisboa a outras câmaras municipais, que é, para não arranjar problemas e para não ficarem com o estigma do racismo ou o estigma de dar razão ao Chega, o que fizeram foi negociaram com as pessoas e aqueles 127 apartamentos que tinham sido ocupados, a Câmara Municipal atribuiu-os a quem os ocupou. Não estamos a brincar. Não estamos com isto a legitimar que se não tiveres casa, invade uma casa da Câmara porque depois a seguir a Câmara acaba por te dar o apartamento. Não estamos com isto a abrir uma porta muito séria para a forma ainda mais grotesca de gestão da habitação municipal.
não estamos com isto a apelar a toda esta gente para continuar a acreditar que o crime compensa e que, portanto, todos os que invadiram e que ocuparam ilegalmente 127 casas do município acabaram por ficar com elas em definitivo. Isto parece-me ridículo. Aqui está também a falta de gestão e a falta de capacidade de gestão, quer de PS, quer de PSD nas autarquias, e em cima das eleições autárquicas, estamos aproximadamente 3 meses, ainda não foi marcado, mas deve ser final de setembro, princípio de outubro. É importante que as pessoas entendam que também nas autarquias temos que fazer uma mudança e uma limpeza séria a quem está a fazer a governação atual dos municípios, porque isto é brincar com o dinheiro de quem trabalha, isto não é gozar com quem trabalha, isto é brincar com o dinheiro de quem trabalha, nesta forma grotesca de gerir o parque habitacional e de permitir que o infrator seja beneficiado. É mau demais para ser verdade.